boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer ao professor Eliseu Gabriel pelo convite ao Fórum da Medicalização. Eu sou dirigente regional de ensino da Diretoria de Ensino do Estado Sul 1. Para entender a estrutura, ela pega sete distritos, parte do Jabaquara, parte da cidade de Ademar, Campo Grande, Pedreira, Santo Amaro, Vila Andrade e Campo Limpo, incluindo a região do Paraisópolis. Nós temos 90 escolas estaduais, 180 escolas particulares, 118 mil alunos, 25 mil servidores, incluindo professores e servidores operacionais e administrativos. Eu vim trazer aqui algumas, pode-se chamar lá de provocações, ou de formiguinhas atrás da orelha. Falar de educação no Brasil, e falar de educação para a sociedade brasileira, ela tem uma história de menos de 20 anos. Então, nós não estamos falando de educação da sociedade há 20 anos atrás. Nós falávamos em educação para um universo extremamente reduzido de pessoas que tinham o direito, se assim pode se chamar, de acesso ao sistema educacional. A Constituição de 1988 e a LDB, a 93/94/96, é o primeiro momento em que se aponta de que a educação passava a ser um direito, um dever, uma obrigação do Estado de oferecer, uma obrigação da família de fazer cumprir e do cidadão comum. E aqui nós estamos falando do cidadão comum, portanto estamos falando de todas as pessoas que compõem o universo da sociedade brasileira, de ter acesso a essa ferramenta tão importante e fundamental para o desenvolvimento da pessoa enquanto ser individual e da sua convivência em vida coletiva. O artigo 205 da Constituição de 88, ela aponta lá de que a educação é um dever do Estado e é um dever da família. Então vamos pensar um pouco de que Estado nós estamos falando. Qual é esse Estado que nós estamos identificando como sendo o promotor, aquele que deve fazer o dever-se de cumprir do oferecimento e da garantia e a permanência de crianças, jovens e adolescentes dentro do universo escolar? Esse Estado, ele é um Estado sectário, ele é um Estado de pouca visão social, ele é um Estado pequeno no seu olhar, mas de grande influência nas relações da sociedade. E, portanto, o olhar sobre esse Estado, ele reproduz uma ótica de história educacional no Brasil de absoluta exclusão. E, portanto, o Estado brasileiro não estava e não está preparado para pensar a dimensão quantitativa e nem para pensar a dimensão qualitativa. Por isso que o Estado ainda continua criando mecanismos de exclusão da grande maioria da sociedade a essa educação, porque, na verdade, ele reproduz sistematicamente uma fala de que garante-se o direito da educação, mas abre-se a porta para entrar. Eu costumo dizer que deixa a porta de saída no mesmo corredor que está a entrada, que é para esse jovem adolescente passar direto e já sair lá no fundo. Portanto, ele pouco parar dentro do universo da escola. Segunda discussão, ou segundo elemento que eu trago, é desmontar de uma vez por todas esta ideia de família que nós temos de 30, 40, 50 anos atrás. Vou me arriscar aqui a dizer que a média de idade aqui deste público deve estar aí gerando em torno de, não se ofendam por favor, 40 anos. Significa dizer que nós somos de um histórico de família
muito diferente daquele que nós olhamos o universo dos nossos alunos nos dias de hoje. Na verdade, o nosso olhar de família era um olhar que nós tínhamos um pai provedor, uma mãe, entre aspas, educadora, e, portanto, ela cumpria este papel de fazer os primórdios, isto é, o nascimento de uma história de ordem escolar. Hoje, essa ideia de família que nós temos inexiste. No seu grande universo, inexiste. Portanto, não queiramos cobrar o olhar de família com o olhar de família que, porventura, nós tenhamos tido. Só para exemplificar, eu venho de pai pernambucano, que mal fez até a 4ª série primária, venho de uma mãe baiana, que mal terminou a 3ª série primária, fui projetado em Minas, nasci em São Paulo. Portanto, não tenho referência de escola. Ok? Dos meus pais não tenho referência de escola, porque eles não tiveram. Portanto, eles não me ofereceram nenhuma história de escola, porque mal passaram por lá. O que eles tiveram foi um discurso social de que a promoção da minha vida e dos outros irmãos seria eles oferecerem aquilo que eles não tiveram: escola. Portanto, nos colocaram na escola pública e disseram para nós: é isso que eu posso oferecer e é isso que vocês vão ter. Esse discurso não existe hoje. Sequer esse discurso tem hoje. Por quê? Porque essa ordem de família está fragmentada. Hoje a maioria dos nossos alunos são cuidados ou somente pela mãe, ou pela avó, ou pela tia, ou pelo irmão mais velho. E, portanto, não há como se cobrar que esta família esteja dentro do universo escolar, cumprindo um papel que ela não tem dimensão deste cumprimento. Portanto, nós vamos ter então que reorganizar e redefinir o que é esta ótica de família que nós tanto discursamos. E comum dizer: é um problema da família. É óbvio que é um problema da família. Se ela inexiste, é um problema das pessoas que, em tese, devem ter um cuidado sobre essas crianças e sobre esses adolescentes. Isso não significa dizer que nós temos que passar para a escola esta responsabilidade, mas a escola precisa ter um outro olhar para não fragmentar. E eu costumo dizer sempre que nós, educadores, temos um grave problema. Nós, quando analisamos a situação da educação, parece que nós nos teletransportamos. Nós saímos do universo, olhamos para o universo e olhamos as pessoas que estão nele, e nós temos todas as respostas e todas as soluções para a educação. Mas todas elas partem de uma culpabilidade. Ou é do Estado, ou é da sociedade, ou é da família, ou é do aluno, nunca de nós educadores, que somos responsáveis por este processo, porque, enfim, nós fizemos uma escolha, e essa escolha foi estar na educação, não por sacerdócio, mas por acreditar que a educação é capaz de transformar indivíduos e é capaz de transformar a sociedade. Seguindo a ordem do artigo 205, portanto, se a educação é um direito, e ele é um direito subjetivo, portanto não há nenhum questionamento e não há nenhum preparativo para que essas crianças e adolescentes estejam efetivamente matriculadas e frequentando este universo escolar, a educação tem 3 grandes objetivos: a formação plena da pessoa humana, formação para o exercício da cidadania e formação para o mundo do trabalho, resguardando que nem a LDB e nem a Constituição Federal forma em formar trabalhadores. Ela fala em formar concepções para o mundo do trabalho, entendendo o trabalho ser elemento de transformação da vida individual e da vida coletiva. Então nós estamos com uma série de paradigmas muito preocupantes. Primeiro, como é que se forma cidadão se quem forma tem pouca ou nenhuma noção de cidadania? Porque o universo do qual ele passou, e eu estou dizendo dos formados nos últimos 30, 35 anos, tiveram pouca ou nenhuma perspectiva de uma formação de educação que pudesse ser transformadora. Muito pelo contrário, ela foi aniquiladora, porque ela tirou de nós uma capacidade mínima de pensamento, porque ela se fez por educação absolutamente repetitiva. Educação de repetição não promove educação de reflexão. Portanto, nós estamos querendo cobrar do nosso universo, também de professores formados, aspas,
porque também é necessário ter uma profunda preocupação do que é que nós estamos falando de formação de profissionais para a área da educação, dentro da sistemática da quantificação da educação e da pouca qualificação, inclusive do ensino superior, porque os nossos profissionais têm saído com limitações que são visíveis, e aqui eu não estou buscando culpas, eu estou apenas fazendo um levantamento das situações que se apresentam no modular da educação hoje no país. E é óbvio que nós também estamos querendo cobrar desses profissionais a entender, e aí alguns podem discordar, que os últimos anos significou a proletarização do professor, o que significa dizer, optou pela área do magistério aqueles que não vislumbraram outras possibilidades de ocupar outras áreas de carreira profissional e, portanto, o que sobrou foi o magistério. Então, põe todo mundo no magistério e imagina que essas pessoas, pela sua formação precária, sejam e tenham condições de modificar essas relações de desigualdade. E o meu tempo está chegando ao fim, mais 5 minutos, prometo que eu serei breve. É nós pensarmos o que significa nós discutirmos esta ótica de que nós formamos o aluno para a vida e nós formamos ele para a sociedade, se quem o faz tem absoluta insatisfação pela profissão que exerce. A profissão do magistério hoje, ela é uma profissão de pouca escolha. De cada 10 alunos do ensino fundamental completando o 9º ano, quando pesquisado, 1 diz que optará pelo magistério. Alunos concluintes do ensino médio, de cada 10 que se perguntam se irá para o magistério, 11 respondem que não. Portanto, nós estamos com uma questão preocupante. Nós estamos querendo falar em melhoria da educação do país, sem olhar a formação, a qualificação e o preparo dos nossos profissionais que estão nas salas de aula exercendo a atividade do magistério. E para concluir, eu queria que toda essa discussão ela tomasse um outro campo e ela tomasse uma outra forma. Nós não temos que discutir o fracasso escolar. Nós temos que discutir a construção de uma cultura escolar. Nós somos ausentes da discussão sobre escola. Nós palpitamos sobre escola. Nós supomos falar sobre escola. Porque escola, para a sociedade brasileira, na sua totalidade, ela é uma exceção à regra. As pessoas não conseguem conceber uma vida de prática escolar se ela não construir uma cultura de escola. E essa cultura de escola, e somente ela, será capaz de construir uma identidade que nos permita garantir o direito, o acesso, a permanência com efetiva educação de qualidade. Qual é o mecanismo que nós temos para que isso possa acontecer? Primeiro, é aproveitar esta oportunidade dos planos nacionais, seja ele federal, seja o plano estadual, seja o plano municipal. Acho que este é o momento que a sociedade pode fazer as suas intervenções no sentido de apontar qual é o rumo, qual é o caminho, quais são as ações que nós podemos fazer para criar, de fato, uma concepção de escola que esteja muito próxima desta cultura de sociedade que nós também pensamos elaborar. Segundo, o fortalecimento das instituições escolares, conselho de escola, APMs, grêmio estudantil, conselhos de classe série ano, para que nós possamos criar ferramentas que permitam com que as ações elaboradas no interior da escola, elas possam refletir a dinâmica da escola, mas fundamentalmente elas possam fazer com que o externo da escola, que é a comunidade escolar, ela consiga vislumbrar nessa instituição que ela faz parte dela. A escola não tem o direito de excluir por uma dimensão de um saber que seja próprio da escola, sem ter um olhar de que o saber, ele também se dimensiona por aquelas pessoas, em função das suas experiências, que não tiveram a oportunidade de passar pelo universo e pela interioridade da escola. Essa escola precisa se expandir, e a expansão dessa escola se chama
gestão democrática da qualidade do trabalho realizado pelos seus profissionais em integração com a comunidade. Do contrário, nós voltaremos daqui 10 anos discutindo a mesma questão e tendo como resultado ainda a ideia de fracasso, sem termos construído uma cultura de escola. Obrigado.